Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no nosso evento, mais uma vez, o nosso evento feminista do Instituto Gatoed e da editora Gatoed. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso evento Quando as Mulheres se Movimentam, Transformam a História. E hoje nós estamos aqui com a professora Vanessa Alves, escritora, contista, poeta. Ela é formada em letras, amante da literatura e eterna aprendiz dos trabalhos de Carolina Maria de Jesus. E ela vem aqui nos abrilhantar com a sua presença. Vanessa, eu quero agradecer a tua presença, dizer que é uma honra te ter aqui. Para a gente é muito importante todo esse apoio que a gente está recebendo de todas essas mulheres, do público. Muito obrigada pela presença de vocês assistindo o nosso evento, colaborando com a gente de todas as formas. Então, assistam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Vamos lá, Vanessa, é com você. Vanessa. Boa tarde. Então, eu que Boa tarde. agradeço, desde já eu que agradeço pelo convite, por essa parceria. Eu amo esses trabalhos que a senhora faz, me dá a oportunidade de participar, que eu fico muito triste quando eu não posso. Então, realmente é um prazer estar aqui. Meu nome é Vanessa, eu quero desejar uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos, independente do horário que vocês estão nos assistindo, estão nos vendo. Antes de revelar o meu tema, eu gostaria de começar essa palestra com um poema do Manuel Bandeira. Eu vou ler ele. O nome do poema ele é muito conhecido, acho que nas escolas, no começo de tudo. Lá na quinta série, eu acho que todo mundo, no que era quinta série, né? Hoje é quinto ano. Acho que todo mundo já se deparou com esse poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos quando achava alguma coisa. Não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema é do Manuel Bandeira, de 1947. Por que eu quis começar com esse poema? Porque ele vai muito de encontro com o que eu quero falar e com algo que mexe muito comigo, que começou na universidade, que é a persistência do racismo contra a mulher negra até os dias atuais, porque começou tudo há muito tempo com a escravidão, e se a gente for olhar hoje, nós estamos no século XXI, e o racismo ele continua. Não tão explícito como antigamente, mas ele continua muito alto, só que de maneira mais implícita. E foi na universidade também que eu tive meu primeiro contato com a autora Carolina Maria de Jesus. E eu comprei o livro e comecei a ler o livro e me interessar bastante pela história dela, né? Ela foi moradora da primeira favela de São Paulo, a favela Canidé, estudou apenas o segundo grau do primário, e ela foi a primeira pessoa negra, mulher negra, a ter um livro que foi best-seller. Acho que esse livro foi best-seller em 14 países. Então, isso me chamou muita atenção, porque lá ela falava a realidade dura da mulher negra. E para a gente que é negra, é muito mais difícil a vida, porque a gente já sofre com o racismo e também a gente sofre com o racismo, e isso, ela se estudou até o que a gente chama de segunda série, perdão, a segunda série. E ser mulher negra hoje, só dando continuidade e pedindo perdão pelo erro, é muito difícil, porque ser mulher já é difícil, porque a gente vive num país machista. Ser mulher negra duplica todo esse nosso sofrimento, porque a mulher negra ela é sim muito perseguida.
Então, a partir de então, eu comecei a ler mais a respeito, né? Fui procurar os livros da Djamila Ribeiro, fui procurar ler os livros da Sueli Carneiro, porque antes eu só dizia, o racismo existe, mas não tanto. Eu era mais uma dessas pessoas que dizia, tenho até amigas negras. Então, eu parti daí. Quando eu comecei a ler o livro, eu procurei saber, porque não é o dever do negro ensinar para a gente aquilo que todo mundo pode ir atrás e pode conhecer. Aquela frase que todo mundo fala, mas eu tenho até um amigo negro, então eu não sou racista. Não é bem assim, a gente tem que procurar conhecer o que é que a mulher negra. Eu vou deixar exclusivo aqui da mulher negra, porque nós sabemos que a população do Brasil, a maioria é de negros, mas se nós formos procurar, a mulher negra ela só está no topo das coisas ruins. Se formos falar de violência obstétrica, de exclusão, de salários mais baixos, a mulher negra ela está no topo. Agora, se nós formos falar de salários, cargos mais privilegiados, de salários mais altos, a mulher branca ela está sempre acima da mulher negra. E isso causa um sério estranhamento. Não que nós não queiramos que todas as mulheres tenham direitos iguais, mas é muito fácil perceber por essa contagem que a mulher negra ela está sempre em desvantagem. E é assustador, porque nós somos a maior parte da população. Então, a partir daí, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, mas só o negro ou a negra tem que fazer alguma coisa? Não. Todo mundo pode fazer a partir do seu lugar social. O lugar de fala, só quem pode dizer o que passa, a discriminação que sofre, é a negra. Mas todo mundo pode fazer alguma coisa a partir do seu lugar social. Eu fiz meu trabalho de TCC, a minha colega é branca, e muita gente julgou isso. Ah, mas como é que uma branca ela vai fazer um trabalho para falar sobre racismo, para falar sobre negritude? Mas ela queria fazer a parte dela, do lugar social dela. E nós fizemos um trabalho assim que eu me orgulho desse trabalho, porque nós fomos conhecer a realidade de perto, porque para quem não sabe, a Carolina Maria de Jesus, ela sobrevivia catando lixo, tudo que ela encontrava ela só queria alimentar os filhos. Então, a vida dela foi muito difícil. Ela estudou pouco, mas ela era apaixonada pela literatura. Então, todo livro que ela achava no lixo, ela levava para casa dela, ela escrevia muito, ela tinha diários, né? Diários da Carolina. E lá ela contava a rotina na favela, a rotina de sobreviver do lixo. Aí, o que foi que veio na nossa cabeça? Bora conhecer o lixão, bora conhecer o lixão de São Miguel do Guamá. E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente não conhece, fica tudo muito invisível. Aí nós marcamos o dia e fomos até o lixão de São Miguel do Guamá. Gente, parece que a gente está lendo o diário da Carolina. A gente começa a ter contato com tantas Carolinas atuais. A história, ela se repete, porque toda hora a gente fazia um aparato entre a vida da Carolina e as Carolinas atuais, que são essas mulheres que sobrevivem à margem da sociedade, são essas mulheres que sobrevivem do lixo, do resto, e são esquecidas. Então, nós chegamos lá e aquele odor muito grande, e as pessoas ali já estão acostumadas, infelizmente. As criancinhas sem nenhuma proteção, no lixo, catando também. E claro, nós observamos que as mulheres ali eram todas negras e tinha uma mulher de cor branca, né, mas a maioria era negra, e apenas um homem. E tinha um outro homem branco, só que ele foi atropelado pelo caminhão do lixo e morreu. Isso tudo aqui na minha cidade, São Miguel do Guamá. Então foi um caso bem triste. Aí nós sentamos para conversar e as histórias, parece que cada mulher que falava, a gente estava ouvindo assim a Carolina falar, porque é um livro que eu indiquei para muita gente. Elas são mulheres, assim como nós, cheias de sonhos,
projetos, a criação dos filhos, a mesma preocupação que a Carolina tinha com os filhos. Essas mulheres, elas reclamam dos prefeitos, dos políticos, assim como a Carolina falava em seu diário. E foi uma conversa que não tem como ser imparcial. Eu fiquei encantada e, tipo, peguei amizade com as mulheres dali, porque elas contam que elas são esquecidas por políticos, que eles só aparecem nas épocas perto das eleições, porque eles vão querer o voto, e prometem mil coisas e depois desaparecem, só aparecem depois de 4 anos. Eu tenho os áudios, elas permitiram que a gente gravasse, permitiram ser filmadas, permitiram fotos e pediram muita ajuda também. E eu fiquei pensando em relação a fazer um projeto, porque eu fui lá no Natal. Aí eu fiquei muito tocada, porque no Natal todo mundo está comprando, né, aquelas ceias para ficar em família. Meu Natal nunca mais vai ser o mesmo. Enquanto isso, eles estão lá catando a vida deles normal para ter o que comer no dia. É mais um dia normal para eles, enquanto na mesa da maioria, né, tem aquela mesa farta, aquela comemoração. Aí eu me lembrei de novo da Carolina, que ela fala no livro dela que ela se sentia no quarto de despejo, né? A favela, o lixão, era o quarto de despejo. E o centro da cidade de São Paulo era como se fosse o palácio. E nesse dia que a gente saiu, eu e a minha amiga, nós saímos de lá do lixão, aí a gente começa a entrar assim, no centro da cidade, tá tudo muito lindo, muito enfeitado, sabe? Como se aquele povo lá não existisse. Aí, sempre fazendo alusão ao livro de Carolina. O sonho da Carolina era sair da favela e ir para a casa de alvenaria, para ver se ela conseguia, né, dar uma vida melhor para os filhos. Esse também é o sonho daquelas pessoas que vivem naquela situação daqui do lixão de São Miguel do Bamar, e eu acho que eu fiquei interessada em conhecer os outros, e ouvir histórias, porque eu acho bastante importante esse debater isso, porque a gente tem que mostrar a realidade para as pessoas. Às vezes não é só questão de falar, tem que mostrar onde é que está. E como é que tu prova que a maioria dessas mulheres são negras? Através de dados? Não, tu tem que ir, tu tem que olhar. Eu fui nos hospitais, a gente presencia a diferença que é tratada a mulher branca, como que é tratada a mulher negra. Parece que a mulher negra, para os médicos, ela aguenta mais a dor do que a mulher branca. Eu presenciei uma mulher já quase parindo e o médico falando assim, tu aguenta mais um pouco. Isso já quando eu fui no hospital. E ela caiu da maca e ninguém levantou ela. Tu dá conta de levantar sozinha, sabe? Eu fui tentar ajudar a levantar, ou seja, na hora que o bebê estava nascendo mesmo, só empurraram, levaram para lá e tu aguenta, tu já teve. Eles não têm essa sensibilidade, porque já era o terceiro filho dela. Já teve dois, tu é paredeira. Tu nasceu para isso. Eles não têm a sensibilidade que uma gravidez é diferente da outra. Talvez a primeira tenha sido mais tranquila, mas aquela estava sendo árdua. Então, falta muita empatia ainda dos seres humanos. Por isso que onde eu for, que eu tiver a oportunidade de contar a história da Carolina Maria de Jesus, eu vou contar. Onde eu puder fazer alguma coisa, o que foi que eu fiz? A gente não pode só olhar e ser cúmplice. Eu denunciei essa situação, a questão de ir ao lixão também. Eu perguntei o que era que eles queriam, né, que tivesse ao meu alcance, que eu pudesse fazer, porque eles ficavam pedindo cesta básica para o Natal. Mas é uma coisa que a gente dá uma cesta básica, vai acabar e eles vão precisar de outra. Eu até expliquei para ele. Essas pessoas precisam ser olhadas para que elas tenham um projeto, até porque elas não entendem, não tem, a maioria lá não tem direito à educação, porque tem que trabalhar, tem que criar os filhos. Muitas meninas com 12 anos já carregando filho. É uma criança segurando outra criança. E elas precisam de um projeto que fale sobre sexualidade, a importância dos estudos, a importância de muita coisa. Elas ficam ali naquele ciclo repetitivo, né?
A gente vai, conhece, dá uma cesta básica, depois acaba essa comida e a pessoa volta novamente a catar lixo. Então, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela procura sim mudar de vida. E a gente fez várias perguntas. Dentre elas estava a seguinte pergunta, né? Qual era o sonho de algumas? A mãe respondeu que o sonho dela era que a filha dela fosse pelo menos operadora de caixa. Ou seja, elas acham impossível, elas já se acham esquecidas, elas são mulheres solitárias. A gente pode ver esse racismo em tudo, no dia a dia, é nos jornais, é nos feminicídios. Infelizmente, a mulher negra, ela está no topo do feminicídio também. A mulher negra, ela está no topo dos cargos mais, não é desfazendo, mas nos cargos que o salário é mais baixo. Parece que a mulher nunca parou de servir. Ela está sempre ali, sendo babá do filho da mulher branca, ou a mulher negra, ela está servindo nos restaurantes chiques. Tanto é que chega a causar espanto quando um branco vê uma negra no restaurante que ela não esteja ali para servir, e sim para ser servida. Todo mundo começa a olhar com estranhamento, com preconceito, que uma coisa é diferente da outra. Tem o preconceito, né? E tem o racismo. Então, eu não quero parar a minha pesquisa, eu não quero parar meus projetos, eu não quero dar uma finalidade na história da Carolina Maria de Jesus, porque ela foi minha inspiração. Foi minha inspiração nos momentos que eu pensava em desistir, porque se uma pessoa negra, favelada, mulher, mãe solo, em um país machista e racista, conseguiu chegar onde ela queria, a gente se põe no lugar, porque eu também não posso, né? Mas também o que é que eu vou fazer para mudar essa realidade? Então, nós não temos que ficar à parte também disso tudo. Eu acho que se cada um fazer sua parte, a partir do seu lugar social, eu acredito ainda no mundo melhor, no mundo da empatia. Acho que o assunto ele tem que ser mais visível. Não dá para falar de uma coisa se a gente não mostra a realidade. Eu não ia sentir na pele a dor das pessoas que moram no lixão se eu não tivesse ido até lá. Eu não teria sentido tanto essa realidade da violência obstétrica nas mulheres negras se eu não tivesse ido até um hospital para saber se isso é verdade ou não. Então, tu tem que ir, tu tem que ver porque aquilo te toca. E a maioria da população quer fechar os olhos para a realidade. Então, não se pode ajudar o invisível, não tem como. Se você fecha os olhos para aquilo que está na tua frente, não tem como você se colocar no lugar do outro. Então, a partir daí, eu nunca mais passei a ver a mulher negra como todo mundo vê. Eu passei a ver como uma sobrevivente, até hoje. Aí eu passei a estudar sobre o feminismo negro. Porque o feminismo, a palavra feminismo, ela é muito generalizada. Ah, porque o feminismo ele luta por direitos iguais. Mas direitos, salários iguais, direitos iguais de quem? Da mulher branca? Porque a mulher negra, ela ainda está tentando ter um emprego. Então, precisa-se de um feminismo negro. Isso não é uma resposta contra as mulheres brancas, mas é porque as mulheres negras precisam se unir, sim, para elas conseguirem chegar até o patamar das mulheres brancas para poder ter um feminismo unificado, porque até então não tem como uma mulher que vive no lixão, uma mulher que vive à margem, estar tá lutando por direitos iguais, salários mais altos, se nem um trabalho, se nem um salário ela recebe. Então, é mais sobre isso, assim, essa questão de reflexão e falar sobre, bater na mesma tecla, tentar estudar sempre, porque é o conhecimento que ele leva a pessoa a querer mudar certas realidades. Porque eu fiquei com muita vontade de mudar a realidade dessas pessoas daqui. Eles escreveram uma carta, foi muito legal, porque era todo mundo falando ao mesmo tempo, fazendo aquela reclamação aqui no lixão de São Miguel. Aí eles queriam escrever uma carta para o prefeito.
E todo mundo falava a sua parte, eu e a minha amiga lá escrevendo, e a gente viu a importância de um projeto que tem que ter para aquele pessoal lá, uma creche, para que eles possam trabalhar e deixarem os filhos mais tranquilos. Eles não têm nada, não tem nada, nada, nada assim do lado deles. Não tem um projeto, não tem um programa, não tem nem sequer um pré-projeto voltado para eles. Então, eles não têm como sair dali, eles estão presos ali. Tem um projeto para acabar, para tirar essas pessoas de lá. Mas jogar onde? Né? Só vão tirar de lá porque querem tirar as pessoas de lá, porque não pode ficar, mas não tem um projeto que assegure essas pessoas de segurança, direito à vida, segura, alimentação, emprego, não tem suporte nenhum. As pessoas têm muito esse preconceito que só fazem ter filhos e filhos e filhos. Então é uma situação muito triste, tudo que eu pude perceber aqui em São Miguel, que é uma cidade pequena. Imagine Belém, né, um lixão que eu fui convidada para conhecer pela minha orientadora, que tem um projeto, que é o lixão do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do bairro de Belém. Não vou lembrar agora. Eu sei que a minha orientadora me convidou e eu tô nessa vontade de conhecer. Porque ela também falou que a maioria das mulheres são negras e acho que a gente tem que bater nessa tecla. E um dos livros que me inspirou muito, eu estava com o livro aqui da Lugar de Fala, só que está emprestado, porque agora pessoas que vão fazer o TCC vieram até aqui, emprestaram o livro. Aí tem esse também da Djamila Ribeiro, não sei se dá para ver, que ensina aqui, Pequeno Manual Antirracista. Então tem muitos livros disponíveis, tem Lugar de Fala também da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela dá conta de falar de muita coisa da nossa realidade de mulheres negras. Eu não precisei de muitas referências, eu usei muito dos conhecimentos que a Djamila Ribeiro nos repassa sobre a apropriação cultural, sobre a questão do racismo contra a mulher, sobre essa questão de exclusão. Ela dá conta de tudo isso. Então, não precisei ir atrás de artistas estrangeiros para falar do racismo, nada. Com ela, com os estudos dela, eu estou aprendendo cada dia mais. E a mensagem que eu quero passar para as pessoas é que elas não sejam cúmplices desse racismo. Porque se você está só assistindo, você também está sendo cúmplice. E muitas vezes a gente tem atitude racista e não percebe. Quando a gente tem termos que a gente usa ainda para quer denegrir a minha imagem. Tudo parece que vem do negro é ruim. Utilizar certos termos, cada um de nós temos que procurar nos educar em relação ao que a gente vai falar do outro. Tudo que se refere ao negro, eu sou a ovelha negra da família, parece que a pessoa, que significa que é a pessoa ruim, a pessoa mais ruim da família, e é a ovelha negra. Fulano vai mostrar o lado negro. Então, tem várias coisas ainda que nós temos que nos policiar para chegarmos perto de uma igualdade racial, porque a igualdade racial no Brasil ela é muito grande. E voltando um pouco aqui, fazendo uma analogia de novo a Carolina Maria de Jesus, quem lê o livro dela sabe, eu não vou falar muito do livro dela, que eu quero que as pessoas leiam. Quem lê o livro dela sabe que ela conseguiu sair, né, da favela e realizou o sonho de comprar casas de alvenaria, achando que ela ia encontrar um mundo melhor. E ela encontrou um mundo também cheio de racismo, cheio de preconceito, com uma elite que aparentemente só tinha curiosidade em saber como era a vida na favela, mas não queria conviver com uma pessoa negra. Então, ela não encontrou igual ela mesma relata no livro dela, ela não encontrou um mundo melhor igual ela imaginava, que se ela saísse da favela, ela ia sair daquela hostilidade. Ela foi hostilizada de outra forma, então a mulher negra está sempre sendo perseguida de alguma forma, parece que sufoca, não tem para onde correr. Se está num lugar e quer ir para o outro com o sonho de ser melhor, chega lá, tem outros desafios,
só por conta da cor da pele. E uma coisa que aconteceu recentemente que me chocou muito foi mais um distrato contra uma mulher negra que ela veio, né, até a mim procurar minha ajuda para porque ela está grávida e os médicos não quiseram fazer o pré-natal porque ela morava no interior que ele fica entre a divisa de São Miguel e de Irituia. Então ela não tem assim ou ela é de São Miguel ou ela é de Irituia. Então ela foi em São Miguel, veio em São Miguel e não quiseram atendê-la. Ela foi em Irituia e não quiseram atendê-la. Então, ela ficou sem pré-natal. E agora ela está no 7º mês. Aqui em São Miguel aceitaram atender ela, uma coisa de forma rápida. Só que por ela não ter feito logo o pré-natal, descobriram que a cirurgia dela se tornou de risco. Então, agora ela vive sofrendo de dor, vive sofrendo as consequências de não ter tido o amparo necessário na hora certa. E ela ouviu do médico que ela devia ter se guardado para não engravidar tanto, porque já é o 5º filho. Claro, ele deu um conselho, mas esse conselho foi tipo uma briga. Tu não tem condição de criar e parece que ele ia ajudar por é o trabalho dele ajudar, mas ele ia ajudar por ajudar, porque ele estava ali para isso. Não foi digamos assim, não foi algo adequado. Foi uma. E ela tá lá na casa dela, no interior, sofrendo de dor. Da outra vez que ela foi ter o bebê, ela teve praticamente no meio da canoinha, que ela tem que vir de canoa para São Miguel. E ela já teve o bebê chegando na beira do rio, aqui da Orla de São Miguel. E foram os bêbados que ajudaram a fazer o parto. Então, foi bem intensa essa história. E cada dia eu estou pesquisando mais a respeito, porque eu quero muito que essa realidade ela mude, que as Carolinas do Brasil elas diminuam, porque o Diário da Carolina foi escrito há tanto tempo, mas se ela voltasse aqui no Brasil hoje, se ela ressuscitasse e viesse, ela ia ter a mesma decepção. O Brasil ele continua assim, as mulheres e as mulheres principalmente negras ainda continuam sendo tratadas desse jeito. Creio eu que ela continuaria muito decepcionada, mas também muito feliz porque através do livro dela muita gente começou a refletir sobre a realidade disso em relação a eles e a negros. Eu tenho um projeto ele Tua internet está travando e o teu áudio está cortando. meu áudio está Teu áudio, cortando. teu áudio deu uma cortada, assim. Pode repetir esse pedaço? Que eu estava lhe ouvindo super bem. Eu estava falando sobre nós levarmos a tirar a venda, né, da sociedade e levarmos isso para as pessoas, porque as pessoas elas se escondem muito no mundinho delas. Enquanto elas não se deparam com a realidade, não tem como causar empatia, né? Eu não vou falar aqui de uma forma, em nenhum momento eu vou falar de uma forma grosseira. Ah, porque a gente tem que fazer. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo tem que saber respeitar o outro, respeitar a diferença, respeitar a orientação sexual de cada pessoa, porque com certeza nós viveríamos num país mais tranquilo. Ah, Vanessa, mas tu acredita nisso? Acredito. Acredito que quanto mais nós falarmos sobre, quanto mais nós falarmos a respeito que é normal ser diferente, que ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem a mesma capacidade, e tá tudo bem. Eu separei um trechinho aqui do livro para eu ler, que eu acho que é algo que eu acho bem interessante quando a gente fala sobre a mulher negra e a invisibilidade dela também, a carência. É o livro da Jamila Ribeiro. É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos.
e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Não há nada de errado na questão da cor. A questão é que as pessoas usam a questão da cor para oprimir o outro, para segregar, para excluir, para separar, como se o fator cor fosse algo ruim, a cor negra fosse algo ruim. E não é nada disso, a gente quer. Quando eu fiz a minha apresentação do TCC, a gente levantou muita pauta da empatia. Colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro. Porque quando se fala de racismo e de preconceito, não há muito o que se falar para a solução, a não ser a gente saber ter consciência também dos nossos governantes, em quem votar, e saber se colocar no lugar do outro, procurar o conhecimento e falar sempre das diferenças abertamente. Creio que devia ter uma aula de sexualidade nas escolas, porque a maioria das mulheres estupradas também são mulheres negras, sem acesso ao conhecimento. Então, uma coisa vai levando a outra. Essas meninas, crianças que nós vimos no lixão aqui de São Miguel, infelizmente, se não houver um projeto, se não houver uma medida rápida, elas serão as próximas vítimas. Daqui a pouco, com 12 anos, serão mães, porque não terão ninguém, infelizmente, não terão ninguém para instruí-las sobre os cuidados que devemos ter com o corpo. Ah, mas não, falar de sexualidade parece que é algo de outro mundo. A gente só quer que os nossos filhos, nossas crianças, elas saibam sobre seu corpo, sobre onde o outro pode tocar, onde não pode tocar. E, infelizmente, esses projetos, eles são proibidos, infelizmente. E é algo que é muito importante, projetos básicos de conhecimento para essas pessoas, projetos sobre os riscos de uma gravidez, os riscos de uma doença, os riscos de relações precoces, que os brancos têm mais acesso do que os negros. Porque agora, com essas oportunidades, os negros estão ingressando mais na faculdade, mas eles não partem do mesmo lugar que o branco. O negro ele tem que trabalhar, em sua maioria, não estou generalizando, mas a mulher negra, para ela conseguir entrar na faculdade, é tudo muito mais difícil. Ela tem que trabalhar e ela tem que dar conta de trabalhar, dar conta de estudar e muitas vezes ainda cuidar do filho. Enquanto vamos supor, a jovem branca, ela só tem que se preocupar em estudar. Então, acaba se tornando meio que uma competição e nessa corrida é muito mais difícil, porque o sistema, ele não quer a mulher negra no comando, ele não quer a mulher negra em cargos altos, e isso está bem claro na forma como funciona, fica uma bola de neve sempre. A mulher tendo que trabalhar, a mulher tendo que, sabe, tudo é muito mais difícil, até o meio de chegar à escola é mais difícil. Até a educação que a mulher, que a criança negra recebe, é mais precária. E tem criança que vai para a escola só pela comida, porque passa fome, né? Quando eu falo em crianças, são crianças no geral, mas sempre a maioria negra, porque nós buscamos fazer umas pesquisas, nós fomos a campo, nós procuramos dados e realmente é muito triste assim a quantidade de pessoas negras existentes, que são a maioria, mas que realmente elas só estão no topo para coisas negativas. Porque na base das coisas boas está o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, e lá a mulher negra. Ela fica na base. Ela só vai para o topo quando é para coisas ruins. Então, eu quero deixar aqui um convite mesmo para que todo mundo que assista, que se depare com esse vídeo, leia o livro da Carolina Maria de Jesus. Não só um, mas todos, que ela tem vários, mas o Diário de uma Favelada, ele é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ele é bem interessante, porque ele é um livro atemporal. A gente se depara com uma mulher que ela está completamente à frente do tempo. Ela fala sobre
violência, ela fala sobre o patriarcado, ela fala sobre o ambiente que ela vive. Então, a vida dessa mulher é muito interessante e se relaciona muito com as Carolinas que nós temos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Mas eu vou pautar aqui no Brasil, que é onde eu vivo, que são as pesquisas numéricas que eu faço e que eu sei que são as que mais sofrem em relação ao racismo, preconceito e desigualdade racial. E esse livro, quando a gente lê, ele é tipo, opa, tem alguma coisa de errado, o que é que eu estou fazendo, né? Faz refletir realmente na nossa consciência, o que é que eu estou fazendo para mudar isso. Esse livro é tão antigo e o mundo ainda continua assim, ainda tem pessoas nessa situação. Aí tu lê o livro chorando, Esse porque se livro tu é um tem um... cutucão no cérebro. É um beliscão na alma. Então, não tem uma pessoa que não tenha lido esse livro que não tenha falado, eu chorei. Eu chorei porque eu me identifiquei como mulher. Outras, eu chorei porque eu me identifiquei como mulher negra. Outras pessoas, eu chorei porque eu me identifiquei como mãe. Então, muito triste. Eu, a cada partezinha que eu lia, eu chorava muito. Eu precisei de uns 4 dias para ler esse livro todo, porque eu sou muito emotiva, sou muito sensível. E tanto é que quando eu fui conhecer o Lixão daqui, eu não consegui ser imparcial. Eu chorei bastante. E toda hora eu pegava as crianças e colocava no colo. Eu quero fazer a minha parte. A minha amiga também, ela chorou muito porque ela é mãe. E a gente dizia assim: agora imagine, eu com a minha filha aqui, né? Porque ninguém está catando lixo porque quer. Né? Ninguém está vivendo assim porque quer. Então, Vanessa, quero te fazer um pedido. Conta um pouquinho sobre o livro, O Quarto de Despejo, assim, para as pessoas entenderem melhor como se dá essa relação entre o lixão e o quarto de despejo, sabe? Só para deixar assim, uma água na boca, assim, todo mundo sai correndo para ler. é verdade. Eu falo desse livro com o maior prazer, porque todo mundo que eu indiquei esse livro, depois eles me deram um feedback, né? Porque eles falam assim, mas quem é Carolina Maria de Jesus? Aí eu falo, tem o livro dela, eu não vou. Se tu pegar o livro dela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, tu vai conhecer uma história real, forte, de uma mulher que foi morar na favela. Porque eu não tô com o livro em mãos, são coisas que eu estudei no começo, no finalzinho do ano passado, do começo desse ano. Mas, se não me engano, ela foi morar na favela, ela já tinha 23 anos só, e já tinha 2 filhos. E só com a segunda série, ela conseguiu eu acho muito incrível. Ela, mãe solo, favelada, morando na primeira favela de São Paulo, que é a favela Canidé, ela conseguiu construir o barraco dela com pequenas coisas que ela achava no lixo. Porque a história que ela escreve tem rumores que não foi ela que escreveu. Mas, como diz o Manuel Bandeira e a Clarice Lispector, é impossível alguém ser tão fiel a uma história igual ela foi. E é incrível que no livro ela usa palavras muito rebuscadas, assim, que a gente fica encantado. Palavras que ela aprendeu nos livros que ela achava no lixão. E é interessante porque ela conta como é criar o filho nessas situações de lixão. Parece que a gente está ali. Esse livro ela escreveu no tempo da Copa, que estava acontecendo a Copa. Então, ela era uma mulher que não se deixava manipular pela política do pão, essa política do pão e circo. Ela estava sempre ali observando que os prefeitos, os candidatos, eles só iam lá no lixão, perto das eleições, falava das brigas, do local hostil e violento que é a favela. Só que ela conta de uma forma que, quando tu lê, parece que tu tá lá dentro da favela. Não tem como. Ela faz a gente sentir o cheiro ruim. Quando ela fala que a casa dela tá cheia de pulga, a gente se coça, porque parece que é aqui. Ela tem uma sensibilidade para escrever tão grande que não tinha É. como esse livro não virar um best-seller. Ela faz a gente sentir a fome que ela sente todo dia. Que ela chama de Tipo, amarela, né? e uma fome que ela fala sempre, assim, ela bate muito na tecla. Não é uma fome só de comida, né? É uma Não é fome. uma fome só de comida. Ela,
ela tem, a Carolina Maria de Jesus, quando eu falo dela, me dá um arrepio, porque ela tinha uma fome de direitos iguais, assim, para todo mundo. Ela era muito revoltada, mas no bom sentido. Ela queria modificar, ela queria mudar o mundo. E, de certa forma, ela conseguiu. Porque agora o livro dela ele já está espalhado em 46 países. Ele é best-seller em 14 países, mas ele já está espalhado e serve de muitos estudos para muita gente. E a história dela está se tornando cada vez mais pauta de estudo nas universidades, ela está sendo bem mais falada, e esse livro ele já é bem antigo. E assim, eu Ela indico recebeu mesmo. o título, né? Ela recebeu o título de doutora honoris causa. Foi, agora vai ter, vão lançar, eu acompanho a filha dela, a Vera Eunice, que ela tem uma filha que ela não largava por nada, é muito interessante a relação dela com os filhos, a relação dela com a escrita, a relação dela com a literatura, a paixão, porque todo mundo tem uma válvula de escape, né? Tem gente que bebe, tem gente que toma remédio, ela escrevia. Se o dia dela estava ruim, ela escrevia. Se ela estava muito feliz, ela escrevia. Se ela estava triste, revoltada, ela escrevia. Então, a vida da Carolina era escrever. Por isso que eu digo, a prática de tudo leva à perfeição. Então, ela escrevia de um jeito, ela era muito fiel à vida na favela. Então, eu digo para todo mundo que eu me senti morando numa favela toda vez que eu lia aquele livro. Eu ficava com raiva de algumas pessoas, mas por que fulano está fazendo isso? Uma cena triste também que teve um homem que ele estava com tanta fome que ele percebeu que a comida estava vencida, estava com mau cheiro, ele comeu, e no outro dia ele amanheceu morto, porque a comida já estava vencida, então, muito triste. E quando ela conta também das tristezas dela de ter que viver meio aos urubus, a vizinhança que não tinha, como ela diz, aquela educação que ela tinha, muito engraçado. Meus vizinhos não são educados, eles jogam. Quando eu saio para trabalhar, que eu volto, meus filhos estão cheios de cocô. Ela falava, né? Gente, essa parte do livro para mim me marcou muito. Foi uma parte tão pequena, mas me marcava muito. E a paciência e o autocontrole dessa mulher. Porque ela dizia: não, eu não sou desse jeito, eu não vou me igualar. Ela ia, banhava os filhos dela e colocava para dormir. Ela não procurava, por tudo que eu li no livro, ela não procurava briga com os vizinhos, muito pelo contrário, ela sempre estava procurando um jeito de melhorar a vida de todo mundo e ela era uma mulher muito empática, porque ela sempre queria entender o que se passava, é pelo lugar, pelo modo que aquela pessoa vive. Quem é que vive feliz aqui, nesse lugar? Ela sempre estava se colocando no lugar do outro. Sem falar que a história dela é incrível e que te prende, do começo ao fim. Eu sempre que eu pego livro, eu não consigo, é uma experiência, eu não consigo parar até eu terminar. Mas o quarto de pequenas aulas para Tá cortando o teu áudio de novo. cortou de novo, né? É a conexão que fica cortando. É porque a chuva vem longe, a internet já começa a ficar ruim. É, É a vida. Mas eu espero que a parte de não estar com fone não tenha atrapalhado muito. Que você tenha conseguido ouvir realmente, porque, meu Deus, é horrível. Enfim, quando alguém pergunta quem é a minha inspiração, eu digo sem medo que é a Carolina Maria de Jesus, porque ela se tornou minha inspiração. Eu tenho livros dela, eu tenho obras, só que estão todas emprestadas. Eu pretendo ter acesso a outros, eu pretendo ter mais acesso às coisas dela. Já assisti minisséries, que tem muita disponível no YouTube, tem muito vídeo a respeito dela. E através do livro dela a gente pode falar sobre muitas coisas. Esse livro abre porta para muitos projetos, para muitas reflexões, para muitos debates sobre a fome, sobre as favelas, sobre a nossa desigualdade racial, política, enfim, tudo. Então, eu já recomendei esse livro para muita gente e muitas pessoas, inclusive a minha orientadora,
Ela falou, Vanessa, tu foi conhecer o lixão da tua cidade? Aí eu falei assim, fui. E ela disse, tá aí, parabéns. Eu nunca passou pela minha cabeça, porque a minha orientadora, ela dizia que ela, como mulher branca, ela achava que ela não tinha propriedade para falar. E eu falei que naquele tempo estava tudo muito fresquinho na minha cabeça. E a gente comentou que apesar dela não ter, ela não tem a propriedade para falar sobre o sofrimento, porque só quem sofre é que sabe. Mas ela tem como observar e a partir do lugar social dela fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Não precisa ir muito longe. Perto da sua casa tem. Então, esses dias ela mandou um feedback que ela foi conhecer o lixão daí de Belém, que ela fez um projeto, que já tem um projeto que leva alimentação e que ela foi junto, que ela passou também a prestar mais atenção na questão do racismo, nas formas como ela fala, as pessoas com que ela se relaciona. Ela passou a ter todo um cuidado, passou a querer aprender mais. Então, isso foi muito interessante. Aí, o nosso TCC, ele era para... Ele ficou, né, no meio de um dos melhores do ano, foi indicado, só que a gente não se inscreveu nem nada, por falta de tempo mesmo. A gente não teve críticas, teve muito choro, na realidade. A gente chorou bastante, porque nós lemos muitas partes dos livros, contamos as histórias dos lixões, as pessoas. Então, eu acabei chorando, estava muito emocionada, porque foi perto do Natal, então a gente sempre é lá. E esses dias eu fui convidada para ser a madrinha de uma das meninas de lá, uma menina que vai ser. Eu não parei de visitar. Esses dias eu fui lá, eu levei um vestido, mas não é um lugar assim para a gente ir só, né? Não é igual a. Lendo o livro da Carolina, a gente vê que é um lugar de perigo, é um lugar de pessoas que se viciam como válvula de escape, acabam se viciando em alguma coisa. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas drogadas, agressivas, revoltadas com a vida que levam. É um lugar assim que tu vai, mas tu vai com um pouquinho de medo. Eu não vou com medo porque eu sou essa pessoa. O pessoal, quando eu chego lá, eles falam: Olha, Vanessa, que eu consegui que uma empresa levasse cesta básica para eles, né? Eu fui atrás, pelo menos no Natal. Eu disse, eu prometi, eu cumpri, eu fui atrás. E só que eles vêm assim, naquela euforia, naquela coisa que é muito triste de se ver, e sendo que tinha para todo mundo que estava lá. Aí veio um homem com um teçado e falou: se não sobrar para minha família, eu vou meter o facão. Aí eu me lembrava lá das histórias da Carolina, né? Que tudo se resolvia na base do facão. Aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Então foi sentir na pele mesmo, por alguns segundos, o que essas pessoas passam todo dia, aquele odor que eu me sentia vontade de vomitar, assim, me dava uma ânsia muito grande. E eles lá, sem máscaras, acostumados, me convidaram para a gente para tomar café, e acham graça, são pessoas felizes, são pessoas normais, que precisam de oportunidade, que precisam serem olhadas com carinho, com empatia pelo nosso governo, por outras pessoas, porque não adianta também esperar só do governo, eu acho que a gente tem que também fazer a nossa parte. E, Vanessa, eu quero fazer uma provocação. Lá no início, tu falou que no passado, com a escravidão e tal, o racismo era mais evidente e que hoje ele é mais camuflado. Aí, diante de tudo que tu falou, que tu leu, vivenciou, né, pesquisou e tal, por que tu acha que esse racismo hoje ele é camuflado? Ninguém fala, porque ninguém fala sobre. É aquela questão. Se a gente for falar de uma pessoa sobre o racismo, não, mas lá na empresa tem um negro, porque às vezes a empresa já coloca para ela não passar que ela é uma empresa racista. Não, mas na universidade tem negros, isso naquele tempo não podia nem frequentar a escola, não podia nem usar sapato. Então, a gente está evoluindo a passos largos, mas a gente está ainda faltando muito. Mas é explícito, agora está mais implícito, com certeza, por esses motivos, que as pessoas não querem passar essa imagem de racista, ninguém quer. Mesmo sendo, a pessoa finge que não é. Eu tenho na minha família,
eu tenho um parente que ela não gosta de pessoa negra. Eu pergunto por quê, ela diz que não gosta. O negro, quando a pessoa tem mesmo aquele racismo, aquela raiva, ela acha que o cabelo do negro é fedorento, que o cabelo cacheado, afro, tem piolho, que a gente é sujo, que a gente fede. É uma coisa assim inexplicável. Eu acho que quem precisa de cuidados e um reparo psicológico são as pessoas que pensam dessa forma. Eu acho que é as pessoas que pensam dessa forma que são, de alguma forma, doentes, porque não tem por que uma pessoa ser assim. Eu não vejo motivo. Então, mas hoje em dia as pessoas fazem questão de esconder ou fingir que não estão vendo. O racismo é uma invenção do branco, né? Uhum. E ele tá aí e ele mata todo dia. Isso. É O por isso racismo, que o machismo, o sexismo, tá aí para destruir. é isso que é o mais importante que a gente deve agir com urgência, porque tem pessoas morrendo todo dia por conta do racismo, do machismo, todo dia, toda hora, talvez nesse minuto aqui que a gente está conversando, tem uma pessoa sofrendo racismo, tem uma pessoa sendo magoada, e a pessoa não morre por conta do racismo só quando vem alguém e dá um tiro e aquilo fica por isso mesmo, né? Como é o caso da Marielle Franco, mas quando elas têm aquele psicológico abalado, que leva ela a uma depressão, que leva essa pessoa a se sentir inferior, que ela é um nada, que ela é um ninguém, porque por muitas vezes, de tanto alguém bater na tecla que, tu é negra, tu não presta, sua fedida, sua isso, muitas vezes a pessoa acaba colocando isso na cabeça. Tem muitos casos de suicídio, né, nas favelas, tem muito caso, tanto tinha quando a Carolina escreveu o diário dela, como tem casos, aqui eu estou falando das coisas que eu vivenciei, como tem casos que eu assisti e casos que eu fui aqui no lixão. Então, o racismo ele é um problema social que ele deve ser resolvido o mais rápido possível, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Mas quanto mais a gente tomar consciência, mais a gente tem que fazer alguma coisa porque mata. E mata de diversas formas. Quando não mata, deixa traumas e cicatrizes profundas. Então, é por isso que eu escolho sempre falar desse assunto muito importante. E eu sou muito, muito grata à universidade por eu ter me encontrado com a literatura, porque eu falava que eu não gostava da parte da literatura. Teve uma professora em especial que falou para mim que eu era pura literatura e um dia eu ia me dar conta disso. E eu tive outras professoras também que passaram pela minha vida e falaram: menina, tu é literatura pura, como assim? Tu não se identifica com a literatura. E depois eu passei a amar a literatura. Então, literatura para mim é vida, é forma de libertação, é forma de abrir o meu conhecimento para a realidade. Para mim, a libertação como mulher, eu comecei a me enxergar. Eu era muito presa também a conceitos. Eu achava que eu não podia por ser mulher. Eu achava que por muito tempo eu tinha tristeza com o meu cabelo, por mais que eu achasse ele bonito, ele não é o padrão da sociedade. A sociedade ela tenta diminuir a mulher negra de todas as formas. É muito raro uma mulher negra ser protagonista de novela. Ela é sempre a empregada de cabelo cacheado. Parece que é o único espaço que a gente tem. E eu queria alisar meu cabelo. Só não alisei porque eu gostava muito dele cacheado. Então, de alguma forma, eu estava sendo racista porque eu não estava me aceitando como eu era. Eu queria fazer parte daquele padrão que é um padrão idealizado, que não Isso é existe. mais uma forma do racismo matar, né? Uhum. Vai deixando a gente triste, a gente não vai ter oportunidade de chegar lá. E através da literatura, eu me amo. Eu estava hoje muito ocupada, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou ter tempo de me preparar, vou fazer só um laço aqui no cabelo. Mas se fosse antes, nossa, hoje não, hoje eu já amo o meu cabelo, eu amo o meu corpo, não importa o que ninguém fale. E eu ajudo outras pessoas quando alguém vem, eu tô tão satisfeita com isso, eu digo, meu Deus, por quê? Vamos conversar sobre isso, sabe? A gente precisa falar sobre isso, isso está afetando as pessoas de uma forma muito forte, porque tem tudo isso. A mulher negra, ela não pode nem ser gorda, ela não pode nem ser acima do peso, porque já se torna mais um fardo para ela.
tudo da mulher negra é mais pesado. Então, a gente tem que lutar contra isso todos os dias, todas as horas, e não deixar nenhum acontecimento passar em branco. O racismo é crime, quando a gente presencia, a gente tem que denunciar. Quando a gente tiver uma oportunidade de ajudar, a gente tem que ajudar. E é isso, porque, como é o tema da palestra, a persistência do racismo contra a mulher negra ainda é muito forte. E ainda está, infelizmente, ainda está muito longe de acabar essa desigualdade racial. Por isso que E nós temos mata a que nos cada unir. minuto. Por isso que nós temos que nos unir cada vez mais, procurar saber a respeito, ler bastante, nos informar, porque o negro não tem obrigação de estar ensinando nada para ninguém, ele não é professor de ninguém para estar explicando como é que funciona, como é que não funciona. Nós que temos que nos educar e saber viver, e saber entender que nós vivemos num país que ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem suas diferenças. E, Vanessa, pegando aí o gancho da literatura, da tua grande paixão, da minha também, me conta aí qual é o teu novo projeto e tal, sobre literário, o que tu vai construir. Cadê A o gente livro que eu estou esperando? Nós estávamos pensando em fazer alguma coisa em parceria, eu e a minha amiga. É que ela quer muito fazer algo sobre o branco também pode falar de racismo. Ela quer que o título seja esse. O branco também pode falar Poxa, de racismo. adorei, é verdade. E ela quer Deve muito. falar. Deve, todo mundo, né? Quanto mais pessoas, melhor. É isso que a gente quer. Porque quando nós fomos perguntadas, mas o que vocês querem mesmo com esse projeto? Nós falamos que era construir a empatia, levar essa realidade ao máximo de pessoas que nós pudéssemos. Porque se a pessoa não vê, então não existe. Enquanto a mulher negra ficar invisível, enquanto a gente não falar, enquanto a gente não cutucar alguém, igual o livro da Carolina Maria de Jesus Cutuca, vai ficar ali, vai viver assim para sempre, na surdinha. Então, ela quer muito escrever um livro, e mais em parceria comigo, e ela quer contar essa experiência toda que a gente teve, em contato com o lixão daqui, com as histórias que a gente assistiu, com as lágrimas que nós derramamos juntas, e sobre tudo isso. E outra coisa também é que como ela é bem branquinha, né, a nossa foto foi a minha mão com a mão dela, foi uma coisa assim muito bonita, assim, falando da união e da igualdade racial, e acima tinha uma foto da Marielle Franco, tudo apontando para essa igualdade racial que a gente tanto sonha. Tanto eu, tanto ela, nós somos muito sonhadores. A gente conversa assim sempre que a gente pode. Como eu estava trabalhando muito, eu não estava tendo tempo para conversar com ela. Aí agora teve a morte, né, de um menino que eu ainda não entendi direito, sobre que depois do TCC, eu não sei se ele se suicidou, ainda não procurei saber direito. Depois da defesa, parece que a defesa foi muito crítica, né, em Da tua relação a ele. turma? Não, Da agora tua turma? aconteceu. Tem um caso que aconteceu agora, tá circulando em todas as redes Ele sociais, é verídico. defendeu, ele Ele defendeu o defendeu TCC. e foi humilhado pela banca. A banca não teve empatia, não teve, não se pôs no lugar que a pessoa estava ali, né, vulnerável. E tem muitos debates, até já vi vários debates dos meus professores nas redes sociais, né, saindo em defesa, muita gente dizendo que é culpa do menino que não estava preparado psicologicamente, mas eu aprendi durante a minha vida que Ninguém está preparado psicologicamente. tem formas e formas de você dizer uma coisa para alguém, de você falar. Então a forma foi muito grotesca, né? E a gente queria fazer um livro, ela me convidou, ela que me atualiza das coisas, ela falou, Vanessa, que tal a gente criar um projeto onde a gente fala que o TCC não é um bicho de sete cabeças? Porque É uma boa. realmente, a gente vê todo mundo desesperado. E no meu TCC, no meu e no dela, não teve desespero, não teve briga. A gente queria mesmo falar das mulheres negras, do tanto que elas estavam vulneráveis, e a gente não estava se importando com nota, a gente estava se importando em levar essa voz, porque voz todo mundo tem, a gente só queria levar, né? Essa voz das mulheres negras que muitas vezes não chegam, não são ouvidas, e foi muito lindo o nosso projeto, foi muito calmo. A nossa professora, nossa orientadora, a banca, muito, muito empática.
Vocês pontuais têm que até dar na hora de tomar continuação, questão. tem que dar Ah, continuação no mestrado, no doutorado, nos livros. Quem sabe fazer um documentário com essas mulheres aí do lixão. elas gostam muito de falar, e aí se juntam comigo, que Então, gosta de falar também, é e ótimo. é muito legal, e a gente acha graça e toma Sabe que café. elas não vão pegar o teu TCC e ler, né? Provavelmente. Mas, se vocês fazem vídeo com elas, um documentário, elas vão assistir e vão mostrar para outras pessoas e vai levar a reflexão, né? É, com certeza. Maior. Uhum. E lá tem até uma história de uma mulher que o sonho dela é ser professora, que ela Olha aí. desistiu, e ela é super nova, meninas super bonitas. Eu não sei se eu mandei, se eu cheguei ali a enviar essas fotos. Não. Elas, elas diziam assim, divulga, divulga mesmo as nossas fotos. Aí é muito engraçado. A convivência, a conversa, tem hora que elas se revoltam, tem horas que elas acham graça das próprias mazelas que acontecem ali. Então foi uma experiência muito, muito importante para nossas vidas, assim, para mim e da minha parceira. E ela não queria deixar essa experiência só na nossa memória, ela queria registrar de alguma forma. Vamos Aí registrar. Bora fazer ela esse está book fazendo aí. dessa ideia. Aí, dentro disso, a gente pautar que o TCC, ele é um momento ali de finalização de tudo que a gente já passou. E eu não fiquei nervosa, deu aquele nervoso normal, assim, e tudo, mas eu estava ali porque eu acho que o nosso trabalho, ele foi mais um grito de socorro. Ele era mais um pedido de socorro por essas mulheres, que estão excluídas, esquecidas. A gente pode ir lá nesse horário que elas estão catando, que é o horário das 4 até as 9 da noite, elas ficam catando. Aí no outro dia elas pegam de 8 da manhã, que é o horário que chega o carro, e param meio-dia. E assim elas vão ajustando o horário de trabalho dela durante o dia que o carro do lixo vai lá e vai despejar o lixo. E nós tivemos a sorte de chegar lá na hora que o carro do lixo estava despejando, né? O lixo, porque a gente não sabia. E na hora que a gente chegou, a gente viu aquela situação. Eles vão para cima mesmo, junto com os urubus, é algo muito triste. E é assim que acontece. Eu ainda cheguei até a segurar uma criancinha para enquanto a mãe dela ia lá, porque a criança estava muito recém-nascida mesmo. E a mãe já estava lá trabalhando, e eu me lembrei muito da Carolina, que a Carolina trabalha, ela teve a criança num dia, no outro ela já estava catando lixo, já estava procurando o que comer. E assim as mulheres, até hoje. Carolinas do Meu Brasil, que era para ser o nome, de Carolinas Atuais. Foi muito interessante e eu me senti muito realizada em poder falar desse assunto. E qual é o título do teu TCC? Foi a persistência do racismo contra a mulher negra nos dias atuais. Bacana. E Vanessa, então, eu queria, assim, tipo, fazer mais uma provocaçãozinha, assim, básica. Se a Vanessa, por um acaso, fosse possível, encontrasse Carolina Maria de Jesus, o que a Vanessa perguntaria, ou diria, ou faria nesse momento, assim, encontrasse Carolina Maria de Jesus na sua frente, a escritora, o que seria? eu me perguntei isso também, porque eu virei fã. E quando a gente é fã, tudo que a gente quer é encontrar com aquela pessoa, mas eu creio que eu ficaria sem reação, creio que ela não me negaria um abraço, ia parabenizar muito o trabalho dela, o projeto, o diário, e a mulher incrível que ela foi, que ela é, e que ela nunca vai ser esquecida. Mas eu perguntaria assim, de onde vem tanta sensibilidade? Creio que a experiência dela, né, tudo que ela viveu, mas assim, esse amor pela escrita. Eu ia querer ouvir isso da boca dela, porque ela é como se fosse uma professora, tipo, ela me inspira em tudo, como mulher negra, como mulher no geral, como não desistir, ela virou uma inspiração para mim. Eu ia agradecer também por tudo, porque o livro Então, dela mudou minha vida. eu também sou fã da Carolina. Adoro. Tudo, tudo, tudo.
Vanessa, muito obrigada. Eu que Achei agradeço mais uma maravilhoso. vez. Tá de parabéns pela pesquisa. Aí, se quiser deixar um recado final, finalizar a palestra, fique à vontade. Eu quero agradecer muito ao Instituto Gatuede pela oportunidade, mais uma vez, que eu possa estar aqui como convidada, falando de um assunto que eu gosto, de um assunto que eu ainda estou caminhando, né, devagarzinho para conhecer melhor, para poder fazer algo a respeito, não só conhecer, mas também para mudar de alguma forma essa realidade. Eu quero muito, eu sou muito grata. Eu quero dizer que é gratidão e que vocês se inscrevam realmente no canal, porque é um canal muito rico, o seu canal é um canal muito rico, que leva a gente a descobrir muitas coisas, a nos libertarmos como mulher, como pessoa, como ser humano. São mulheres incríveis, maravilhosas. Esse seu projeto está sendo, o projeto da editora, né, do Instituto, está sendo incrível. Eu me sinto muito, muito honrada em participar, assim, é inenarrável. Eu não sei nem como explicar a minha gratidão por estar falando mais um pouquinho sobre o racismo que as mulheres sofrem. Deixo o convite para que todo mundo leia Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, para que todo mundo conheça a história da Carolina Maria de Jesus e para que vocês fiquem atentas e não se calem quando o racismo está acontecendo dentro do hospital, dentro das escolas, em algum lugar. Estudem para que vocês saibam quando um ato é racismo, denunciem, não sejam cúmplices, não se calem, porque é a partir do nosso calar que muitas pessoas também estão morrendo por isso. Mas é só gratidão. Nós é que agradecemos todo o apoio que a gente recebe de ti. Já tem um livro publicado na editora Gatued. Entrem lá no nosso site, editoragatued.com.br, baixem o livro da Vanessa para conhecer mais um pouquinho da história dela. É uma história muito bacana e vai ajudar vocês também a buscar outros caminhos, a buscar o estudo como realidade, a literatura, amar a literatura. E é uma história de superação muito bacana. Vanessa, mais uma vez, obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Assistam nosso vídeo, comentem, compartilhem. Compartilhem conhecimento. Se inscrevam no nosso canal. E é isso. Obrigada.